Amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, vamos começar a partir desse domingo o estudo sobre o Evangelho de João. Vamos aprender Bíblia na Bíblia, o Evangelho de João, que sem dúvidas é um dos mais espirituais em relação aos demais evangelhos. João se tem uma preocupação maior em não contar muito uma parte histórica, vamos colocar desse jeito. Todo evangelho é importante, mas ele coloca certos detalhes que os demais evangelhos não possuem, tá bom? Vamos ver o que esse maravilhoso livro tem a nos ensinar. Esqueci de falar no slide anterior que eu não vou ficar falando João 1 toda hora. Esse aqui é específico de João primeiro e será mais rápido. Esse slide aqui, eu separei o versículo primeiro do, do primeiro capítulo de João, para que possamos entender o que está escrito. Vamos ler? A Padre Ferreira de Almeida, ou a maioria das traduções, dizem assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí a pessoa pega um versículo isolado, Jesus é Deus. Primeiro, que a Bíblia nunca defendeu a Trindade. Segundo, a Bíblia nunca defendeu três deuses. 1 Coríntios 8, 6, 1 Timóteo 2, 5 e outros versículos também que mostram isso. A Bíblia diz que só há um Deus, o Pai, nenhum outro. Mas não é o tema de hoje. Então, quando a pessoa pega um versículo isolado, e infelizmente eu devo falar aqui, pessoas que são estudadas, formadas em teologia, que para mim, com todo respeito a quem é formado, quem estuda, eu respeito você, posso não concordar, você pode não concordar comigo, perfeito. Mas esse curso para mim não serve para nada. Porque eu já conversei com muitas pessoas formadas em teologia que de Bíblia não sabiam nada. Ele só sabia o que a igreja dele acreditava, ele só sabia como a igreja dele pregava, mas Bíblia na Bíblia, o cara não sabia nada. E eu ficava muito surpreso, ainda fico surpreso quando tem esse tipo de conversa. E quando eu converso com os teólogos e eu toco nesse assunto, a maioria não tem mais resposta. Eles simplesmente não comentam mais. Não sei se é pela vida corrida, não sei dizer. Vamos ver o que a tradução do Novo Testamento judaico tem a nos ensinar? Do mesmo versículo de João 1. No princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Elohim significa aquele que possui autoridade. Deus tem autoridade? Tem. O Pai tem toda a autoridade. Aí Jesus fala em Mateus: toda autoridade me foi dada. Então Jesus não tem autoridade. Ele não falou, eu tenho autoridade. Jesus disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada. Então Jesus tem autoridade? Tem. Jesus, ele é Elohim? Sim, Jesus é Elohim, assim como o Pai é. Mas vamos entender que Jesus não é Deus. Do próprio capítulo 1 de João quebra essa ideia. Um versículo mal colocado fica complicado, uma tradução errada fica complicada. Agora vamos ver o que a versão Viva a Bíblia Viva de 2002 nos diz sobre o mesmo versículo. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Esse aqui ficou muito melhor a interpretação, né? Você percebe que é exatamente isso que João quer falar. É isso. No princípio só estava o Pai e o Filho. Não tinha outro. E Jesus estava com Deus. Era isso que ele queria falar. Agora vamos ver o que a versão Mensagem Bíblia, a mensagem diz do mesmo versículo. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Você percebe que essa versão ela traz algo interessante. A palavra presente em Deus. O que é isso? Ele estava em harmonia. Lembra quando Jesus fala, eu e o Pai somos um? Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. É isso que, infelizmente, algumas pessoas não entendem. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo que eles estão intimamente conectados, que eles têm o mesmo propósito. E, infelizmente, muitos ainda não aprenderam isso. Agora, vamos ver no próximo slide o que esse era Deus do grego quer dizer? Vamos junto? Bom, vamos ler. O era Deus, verbo no imperfeito do indicativo grego, ação durativa no passado,
ligando dois substantivos na relação sujeito-predicado, Deus e verbo. Trata-se claramente de predicação nominal, sujeito mais verbo ser, predicativo do sujeito, cuja estrutura sintática seria predicativo do sujeito Deus, mais verbo era, mais sujeito o verbo, numa típica inversão dos termos à moda grega, utilizada com a função de imprimir destaque especial ao predicativo, disposto como primeiro elemento da oração. Então aqui está dizendo que Jesus não é Deus. Ele não está ligando diretamente, ele está tentando dizer a proximidade dos dois. E olha o que ele diz. Vale ressaltar que a função do predicativo do sujeito nessa oração é exercida por um substantivo, theos, o que não altera de forma alguma sua função sintática. Nesse caso, o predicativo theos não pretende individualizar o logos, afirmando ser ele um Deus, mas qualificar e especificar sua natureza, indicando-lhe a essência divina. Então, quando João escreve Jesus era Deus, João não está chamando Jesus de Deus. João está dizendo que Jesus é um ser divino. É isso que está escrito. Mas por isso que eu vou abrir o parênteses para os irmãos, eu peço desculpa. Eu não consigo entender como é que um teólogo, um cara que estuda teologia, não sabe disso. Ou a faculdade que ele faz não está ensinando direito, não sei o motivo, ou ensina e ele não está pregando certo, eu não sei dizer o que que é. Porque se eu achei essa informação, uma informação séria, uma informação estudada, como é que um cara que tem um diploma não sabe? É uma coisa que eu fico preocupado. Tirar das dúvidas, versículos 2 a 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você percebe aqui que literalmente Jesus, ele é um ser divino. Todas as coisas foram feitas por ele e sem nada do que foi feito. O Pai é o Criador. A Bíblia deixa bem claro. Jesus seria um tipo de arquiteto, um auxiliador do Pai. É muito interessante. Versículo 5 a 7. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos entender isso aqui. Quando nós abrimos a Bíblia para um cristão ou para um não cristão, e ele não entende, ele está em trevas. É isso que temos que entender. E é isso que está escrito aqui. As trevas não compreendem o espiritual. Não adianta. Tanto para aquele que se diz cristão, para o não cristão. Eu vou falar de Jesus para o não cristão, ou vou ensinar de Jesus para o cristão. Se ele não entende, ele está em trevas. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, João foi levantado por Deus para dar testemunho da luz. Quem é essa luz? Jesus. Vamos continuar. Versículos 8 a 10. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Muito interessante isso aqui. Quando ele fala o mundo, ele não fala só a situação no caso dos judeus, porque quando vamos estudar futuramente, você vai ver que o Evangelho de João descreve que gregos queriam conversar com Jesus. Jesus era muito conhecido. E vários romanos foram buscar Jesus para pedir os seus milagres ou o auxílio divino. Vamos colocar desse jeito. Então, é nesse ponto que acontece. O mundo não reconheceu. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas Jesus alimentou com a multiplicação dos pães e dos peixes? Mas quantos o reconheceram? É esse que é o ponto que não podemos esquecer. Versículos 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sim, na época, a maioria dos judeus não receberam Jesus. Hoje, nós temos o judaísmo messiânico, que ele já crê que Jesus é o Messias. Abrindo um parênteses, eu amo os judeus, eu tenho um respeito muito grande por eles. Shalom Adonai, se algum judeu me assiste, e que o Eterno, e eu sei que o judeu não gosta do nome de Jesus, ele gosta de Yeshua HaMashiach, que Yeshua HaMashiach possa abençoá-lo também através do poder que o Eterno lhe deu. Vamos continuar. Versículo 12. Mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Vamos entender isso aqui. Infelizmente, no mundo religioso cristão, tem muita, como é que eu posso dizer? Tem muita frase repetida que não é bíblica. Aqui está dizendo que só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Um ateu, ele não é filho de Deus, porque ele não crê em Jesus. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender. Deus é pai de todo mundo. Não, Deus é pai daqueles que creem em Jesus. Esse é um ponto. Uma vez eu vi, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, os irmãos. Eu vi uma vez um ateu dizendo o seguinte: mas Deus, ele não é amor porque eu que não acredito nele, eu não vou para o céu. Eu falei, por aí, o cara não acredita em Deus e quer estar na casa de Deus, vendo Deus. Irmão, vamos ser razoáveis. Vamos ser razoáveis. Como é que eu vou chamar alguém para entrar na minha casa se essa pessoa nem crê que eu existo? Não precisa de argumentação mirabolante para refutar isso. Então a gente tem que ter bom senso, tá bom? Ah, e eu também tenho amigos ateus. Uma das minhas melhores amigas, ela é ateia. A gente se dá super bem, a gente se respeita, tá bom? E ela sempre tira dúvida bíblica comigo. Eu me sinto muito feliz por isso. Não sei se ela tira para terceiros, é curiosidade. Mas de vez em quando a gente troca informações em relação a isso. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é importante. Hoje em dia, hoje, tem muita gente que é líder por vontade de homem. Tem muita gente que é líder por vontade da carne. É. A pessoa é líder só por causa do dinheiro. É carnal. A pessoa é líder porque tem status. Carnal. E muitas pessoas não entendem isso. Tem gente que não quer ser pastor, mas o pai é pastor, o avô foi pastor, e o menino vai ser pastor porque a família, alguns casos específicos ou raros, não sei, vai lá, filho. E o cara não tem o mínimo dom para isso. Então temos que tomar muito cuidado com esse ponto. Muito cuidado. Versículos 14 a 16 dizem assim: versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Nesse versículo, que esse é o versículo original, vamos colocar desse jeito, ou o mais correto, a Bíblia não chama Jesus de Deus, está chamando Jesus de unigênito do Pai, porque Jesus era único. O Pai não tinha outros filhos, só era Jesus Cristo. Aí, como lemos anteriormente, por causa da minha fé em Cristo, eu sou filho de Deus. Por isso que Jesus ele era único. Depois ele virou primogênito, primeiro de muitos filhos. Temos que entender a Bíblia de maneira espiritual. Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Muito interessante. Versículos 17 a 19. Esse versículo 17, ele vai quebrar muito pensamento de pessoas sinceras com Deus, pelo menos eu acho que são sinceras com Deus, mas que foram ensinadas errado. Ah, porque a lei é de Moisés. Não, a lei não é de Moisés. Versículo 17 de João 1. Porque a lei foi dada por Moisés. Algumas versões. A lei foi transmitida por Moisés. Outras versões. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, quando você lê lá os 10 mandamentos de Êxodo 20, a lei não é de Moisés. A lei é de Deus. É isso que as pessoas não entendem. E aí continua o versículo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus usou Moisés para transmitir as suas regras, que nós temos que obedecer às regras válidas, que isso é um tema que eu já coloquei várias vezes no canal, que tem parte válida e parte que não é mais válida. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, temos que saber disso. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Mais uma vez, a Bíblia chamando Jesus de filho. A Bíblia não chama Jesus de Deus Filho. Não existe na Bíblia nenhuma das 21 versões que eu já li da Bíblia. Nunca vi o termo Deus Filho. Quem inventou isso foi a teologia do diabo. A teologia que acrescenta na Bíblia o que não está escrito. Não existe nenhuma versão da Bíblia que chama Jesus de Deus Filho. Isso foi criado no Concílio de Nicéia, lá em 325 e outros concílios, para que aquele povo pudesse entender quem era Jesus e acabar inventando toda essa dificuldade, inventando coisas que não está na Bíblia, acrescentando o que está na Bíblia. Isso é uma coisa complicada. Versículo 18 ainda, vou terminar de explicar. O que está dizendo? Ninguém viu Deus. Então Jesus não é Deus. Ponto. Ponto. Quem revelou? O Filho. Mas como é que Jesus revelou o Pai? Se eles são pessoas diferentes. Pelas ações, irmãos. É isso que as pessoas ainda não aprenderam do Evangelho. Por isso que Jesus fala: Felipe, como você diz que é ver o Pai se você está vendo a mim? As mesmas obras, Felipe. Obras. Eu faço as obras do meu Pai, as ações, as palavras. Não é só os milagres. As pessoas não entendem. Vamos estudar futuramente com mais detalhes. Versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Versículos 20 a 22. E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntou-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Versículos 23 a 25. Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram e disseram: Por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu vou dar uma parada aqui para explicar para os irmãos. Infelizmente, eu falo com dor no coração. Muitas pessoas não têm entendido esse batismo de João. Não tem. Ele, mais uma vez, a teologia diabólica tem acrescentado coisa no texto bíblico. João nunca batizou em nome de ninguém. Se você for ler Atos dos Apóstolos, o que que falam? Nós nos batizamos no batismo de João, o do arrependimento. Então você se arrependia de seus pecados e era batizado na água. Ponto. Aí o que que muitos líderes que não entendem a Bíblia, ou que não sabem, ou que pregam errado, não sei, que fazem? João batizava em nome da Trindade. Prova. Eu quero que prove, porque a Bíblia não diz isso. Ele está acrescentando o texto da Bíblia. Muito cuidado com o que você anda ouvindo por aí, aprendendo por aí. 27. Este é aquele que vem após mim, que antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. 28. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Teve esse diálogo, né? Versículos 29 a 31. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase é maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. 30. Este é aquele no qual eu disse: Após mim vem o homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o que aconteceu? Jesus conversou com aqueles enviados dos fariseus. Desculpa, João Batista conversou com aqueles enviados dos fariseus. Quando ele viu Jesus, lembra daquele que eu falei ontem? Está aqui esse homem. É esse. O que ele disse para aqueles homens? Esse é o Messias. Esse é o Cristo que vocês estão atrás. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Muito interessante. João Batista era primo de Jesus, eles nunca haviam se visto.
de 32 a 34. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Vamos explicar isso aqui. Em nenhum momento a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pomba. Diz que desceu como uma pomba. Precisamos tomar muito cuidado com o que estamos escutando e falando por aí. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba. Vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. Ah, o- um competidor de corrida corre como um tigre. Ele não é um tigre. Ele corre parecendo um tigre. Pode ser veloz, algo que lembra essa característica. A mesma coisa aqui. Quem desceu sobre Jesus não foi o Espírito Santo, foi o Espírito do Eterno, aquele mesmo que tinha lá em Isaías. O Espírito Eterno se apossou sobre mim. É esse. Olha por que eu falo isso. Olha o versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você entende? O Espírito do Eterno é o Espírito que Jesus recebeu. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo. Isso é um tema para outro local, que foi dado por Deus, né? E eu vi e tenho testificado que este é filho de Deus. Chega onde eu queria. 34. Eu vi e tenho testificado que este é o filho de Deus. Como é que João, no versículo 1, escreve uma coisa que você entende de um jeito e no 34 ele escreve outra coisa totalmente diferente? Você entende como um contexto tem que estar ligado? Tem que estar conectado? Porque a pessoa diz assim: ah, Jesus é Deus. Engraçado, no 34 não diz isso. Ah, Jesus é Deus Filho. João 1,34 não diz isso. Isso entende, irmãos? Quanto isso é grave e perigoso. Vamos continuar. A Bíblia chamando Jesus de Filho de Deus, não de Deus Filho. Versículo 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E, vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro, eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora João Batista fala para os seus discípulos: Esse é o Cristo. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Que honra, né? Nós seguimos a Cristo sem ver, porque nós cremos. Eles viram e foram testemunhas do testemunho de João. É maravilhoso, irmão. 38 a 40. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, lhes disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, ou Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Versículos 41 a 43. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, ou seja, Cristo, né, o Salvador. E levou a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: Segue-me. Versículos 44 a 46. E Filipe era de Betsaida, ou Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que coisa interessante. Dentro da Torá tem referências sobre o Messias. E muitas pessoas não conseguem chegar. Por quê? Porque acreditam na pregação do falso líder, daquele que é alguma coisa que se diz algo, que no estudo da Bíblia, o Antigo Testamento é abolido e não lê. Está aqui, ó. Então nós temos que saber o que que a Bíblia, ou seja, o que que no Antigo Testamento fala sobre Jesus. A maioria só pega só em Isaías. Quando pega, né? Interessante. Aí ele coloca assim: Disse-lhe Natanael: Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Isso aqui é interessante. Nazaré não era uma cidade muito boa, vamos colocar assim, economicamente falando, outras situações também.
Por isso essa surpresa. De Nazaré? Tem certeza que o Messias vai vir de Nazaré? É isso. Dali, para você ver, né? A situação. Foi mais ou menos essa a conotação da conversa. Versículo 47 a 49. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Se Jesus falasse isso para mim, eis o verdadeiro cristão que não há dolo, eu vibrava de alegria. Para você ver que Natanael não era qualquer um. Disse Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mais uma vez, João escrevendo, os apóstolos chamando Jesus de filho de Deus. Você não vai ver o termo Deus Filho. Quem inventou isso foi a teologia do diabo, que está deturpando a Bíblia. Cuidado, irmãos, cuidado. E para encerrarmos, versículos 50 e 51. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vite debaixo da figueiras? Crê? Coisas maiores do que estas verás. Vamos entender. Por que que Jesus falou isso? Quando você vai estudar comigo o Evangelho de João, o que que Jesus fala? Eu falo o que o Pai me tem dito. Quem disse para Jesus que ele estava naquele momento? O Pai. Você vê a intimidade de Jesus com o Pai. Você entende o que Jesus quer nos ensinar quando lê a Bíblia na Bíblia. É esse exemplo que Jesus quer nos dar. Essa intimidade. 24 horas. Servir a Deus é difícil? A Bíblia diz que o homem espiritual jamais vai se afastar do caminho de Deus. E João fala que servir a Deus não é difícil. Só que as pessoas seguem falsas doutrinas, falsos mestres, falsos líderes, como é que vão seguir? E eu nem estou falando dos falsos mestres absurdos que tem por aí. Que eu vou trazer um vídeo explicando. E eu vou falar para os irmãos, me dói fazer esse tipo de vídeo porque eu não aguento ver aquelas coisas. Mas eu vou colocar uns que são mais sucintos e que muita gente é enganada. E para encerrarmos, e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até nosso próximo estudo. Um ósculo santo a todos.